Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Diante da Atualidade, com o palestrante Valdir Silvestre, ocorrida no dia 27 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Vamos unir os nossos pensamentos para rogarmos ao alto aos mentores da Casa do Caminho e aos nossos mentores, para que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade. Nos comentários, as páginas espíritas, tão necessárias, tão fundamentais na época em que nós vivemos. Ao mesmo tempo que o Senhor nos inspire a todos para que venhamos atender as pessoas que irão nos assistir, mas igualmente aqueles companheiros que a espiritualidade destacará para ser socorrido, para ser amparado, dando-lhe o que ele precisa para se ajustar, para se equilibrar. Desta forma, que a luz do Senhor permaneça entre nós durante todo o transcorrer do nosso encontro tão fraterno, tão querido desta noite, na nossa especial, autêntica colmeia de trabalho que é a Casa do Caminho. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a nossa palestra, a nossa conversa do dia de hoje, nós extraímos deste livro, Diálogo dos Vivos, que é editado do Grupo Espírita Emmanuel, lá de São Paulo, que tem uma obra caritativa muito grande lá em São Paulo. E que, à época, Herculano Pires, né, segundo Emmanuel, o metro que melhor media o espiritismo na época, né? E o que acontecia? Nós temos notícias, né, como é que ocorriam as reuniões do Chico Xavier, lá em Uberaba, né, lá no Grupo Espírita da Prece, e que, não sei se o Ciro já esteve lá uma ocasião, eu, por exemplo, só estive lá uma vez na vida, uma ocasião muito, estava programado para eu ir lá mesmo. E, como sabemos, é aquela reunião que os visitantes, muitos, né, se sentam numa mesa no meio do salão e abrem uma página aleatoriamente, né, entre aspas, e os expositores, ou muitos oradores, até famosos, discorrem naquele tempo concedido ali na mesa. No final, essa reunião não era aquele que ele entra lá para dentro daquele compartimento, onde ele fazia receituário, ele recebia as páginas de desencarnados, né, que era uma das mais procuradas. Mas após essa reunião tem uma mensagem de Emmanuel ou de algum ou qualquer outro espírito, que ele vai tratar, o tema da sua mensagem será aquele que foi colocado na mesa, em que muitos expositores do Brasil inteiro dissertaram, né? E que fazia Chico? Ele pegava a mensagem depois e mandava para o José Herculano Pires, que era filósofo, que era jornalista, professor universitário, e ele comentava essa mensagem no jornal o Estadão, o Estadão de São Paulo, e que tinha uma grande repercussão. De maneira que esse livro eu peguei aqui na mensagem Diante da Atualidade, para nós discorrermos ou comentarmos sobre ela.
Chico diz que os assuntos daquele dia, antes de começar a reunião, entre aquela numerosa, né, assistência, os visitantes ali, tratavam de questões a respeito dos fatos da época, né? Tinha, por exemplo, as guerras, tinha terminado a guerra do Vietnã, tinha começado a guerra no Afeganistão, lá em 73. Eu anotei aqui, ocorreu um golpe militar no Chile, o presidente Geisel assumia mais um governo militar, os Estados Unidos terminava vencido, né, a guerra do Vietnã, lá em 11 de setembro de 73. E um dos fatos também que marcou muito é que o incêndio de 1º de fevereiro de 74, o incêndio do edifício Joelma, né? Não sei se vocês se recordam, os ar-condicionados ali colocados não resistiram à quantidade, né, de apelo energético e incendiou, deu uma explosão ali. E eu lembro que o incêndio foi televisado, né? Eu vi era gente que caía lá de tudo quanto é lado, né? Se lançavam de lá desesperados. Foi uma coisa que morreram mais de 200 pessoas e ficaram mais de 300 feridos. Foi uma coisa terrível. De forma que se vivia, na época, sob o impacto dessas notícias, né? E o Chico diz que diante disso, como é que deveria ser o comportamento do espírita, deles, que estavam na reunião, diante de tantas lutas, de tantos conflitos assim na atualidade. E como eles tinham um hábito lá, eles abriram o Livro dos Espíritos na questão 738, que é o seguinte, assim, ó: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios em vez dos flagelos destruidores? E a resposta é que emprega todos os dias. Mas os homens são recalcitrantes, né? Não atendem, não fazem conta, né, desses avisos, dessas ajudas, desse amparo que todo dia. E lá no desdobramento da pergunta, tem lá, né, que o homem dá prioridade muito ao corpo, né? E dá muito pouco interesse às coisas espirituais. E na pergunta diz o seguinte, né? O homem que atenta para as guerras, essas hecatombes, tudo, não presta atenção, não observa que um século não passa de um relâmpago na eternidade, né? E que os sofrimentos são de alguns dias, meses, né? E que nós temos a eternidade tudo para extrair os exemplos, né? As lições desses fatos, e que servirão muito para o futuro. E que diz que o mundo real é o mundo dos espíritos, né? Os espíritos que são filhos de Deus. E os corpos são disfarces com que nós nos apresentamos ao mundo. E lá no final da pergunta, aqui eu anotei, os corpos, ou esses fatos, essas guerras, conflitos que atravessavam-se naquela época e nós atravessamos atualmente, são como um exército durante a guerra. Vê-se os uniformes rotos, estraçalhados, perdidos. Mas diz assim, o general, no entanto, tem mais preocupação pelos soldados do que com suas roupas, né? Ou seja, as mortes que ocorrem, os corpos que são atingidos, atendem à necessidade do desenvolvimento espiritual da criatura, né? Muito bem. Depois que terminou esses comentários entre o pessoal lá na sala, aí vem a mensagem de Emmanuel. A mensagem de Emmanuel, que tem o título, deixa eu ver aqui no livro, que tem o nome de
abrigo, né? E a mensagem é o nome de abrigo. E o Emmanuel também diz, diante dessas grandes calamidades na Terra, diz que cada criatura pode construir o seu refúgio. A mensagem dele, né, tem o nome de abrigo. Essa mensagem que Chico vai enviar para José Herculano Pires. Mas ele diz, é abrigo, mas as criaturas entendem que esse abrigo, elas tomam a conta de um espaço fechado, né? Um serviço de proteção e segurança, até as coisas mais indestrutíveis, né? Eles colocam nesse abrigo. Então, essa é a interpretação da grande maioria das criaturas. Entretanto, o Emmanuel diz, respeitando, né, essas opções das criaturas que se recolhem nos momentos da crise, buscando a preservação própria, a proteção própria, que a pessoa, mesmo protegida nessas redomas, não está livre, né? Livre da trombose, da parada cardíaca, do colapso nervoso ou da tensão emocional. Então, ele diz que somos levados a reconhecer que, muito acima do apoio, da proteção física, nós necessitamos do apoio íntimo, né? Que nos faculte serenidade e discernimento, né? E eu, nesses dias de Covid, ouvi de um companheiro, né, que faz palestra também. Ele fez sua palestra e mandou para a sua prima lá em São Paulo. E depois que ela viveu a palestra, ele falou, olha, eu passei uma época muito difícil na época da Covid, lá no início, né? Porque eu senti os sintomas, e ele falou, eu tinha algumas faculdades espirituais, e à noite eu desdobrava, eu via aqueles pulmões infeccionados, né? Via a criatura na cama, e eu voltava a não dormir, eu pensava que estava contaminado, né? Porque uns sintomas, pelo menos naquela época, você não dorme, né? Aí a prima dele espalhou, né, assim, pelos familiares, mas não é possível um espírita ter medo da morte, né? Ter medo da Covid. E ele perguntou assim, Valdir, o espírita tem medo da morte? Ele pode, isso é possível? O espírito que fala nas suas palestras, né, para nós termos o equilíbrio, aceitarmos, ele pode. Eu falei, mais do que óbvio, né? O espírita não está destituído da sua condição humana, né? Essa condição humana. E esse meu irmão, até eu, de certa maneira, eu escolhi esse tema, porque ele diz, olhando esse livro e os outros capítulos que tem, aí eu, pouco a pouco, nas reuniões que nós tínhamos às sextas-feiras, eu fui me equilibrando, fui voltando ao normal, né? As mensagens parece que eram, dizia ele, que eram todas direcionadas a ele, o momento que ele vivia. E aí ele foi se conscientizando que ele é uma criatura humana, mas era ao mesmo tempo espírita, e que aqueles conhecimentos voltavam agora de uma maneira mais clara, né? De uma maneira mais equilibrada, né? Porque o impacto o pegou no meio do caminho, né? Muito bem. Então, eu, recordando essa confidência, é o que Emmanuel diz aqui, né? O apoio íntimo que nos faculte serenidade e discernimento. Ante o clamor lá fora, nós precisamos nos recolher e realmente buscarmos aqueles valores reais para o espírito imortal, né? E Emmanuel ainda diz aqui nessa mensagem, nessa fortaleza, que o nosso íntimo é uma fortaleza que pode explodir uma bomba atômica, nós desencarnarmos
Mas aonde nós estivermos, né, se estivermos com essa tranquilidade, essa segurança que a doutrina espírita nos dá sobejamente, exploda a bomba mais top, né, mais perfeita que existe, e nós sabemos que continuaremos a nossa caminhada, e lá onde nós nos situarmos, teremos a oportunidade do trabalho, evidentemente, após nos recuperarmos, prosseguiremos a nossa caminhada de aperfeiçoamento. E Emmanuel diz assim, nessa fortaleza, nós poderemos colaborar dignamente na supressão do tumulto por fora, conservando a paz por dentro, né? Conservando a paz por dentro. Me parece, portanto, extremamente atual, né? E realmente, nós vejam como é fundamental, né? Quando o nosso amigo que deixou-se envolver pelo tumulto lá de fora, né? As notícias que não são produtos da nossa imaginação, né? E que ele, na sua faculdade, né, mediúnica, desdobrava. Ele me conta que morreu seu sogro, morreu pessoas do centro, né? E ele deixou-se abater. Acho que ele dizia que ele estava vendo ali que, naquela época que ele viveu, que ele estava colocando em prioridade o corpo, né? Ele estava preocupado com a morte, que ele perderia o corpo, que ele iria desencarnar. Mas ele não tinha em mente, né, esse choque que ele teve, que tudo aquilo que a doutrina nos traz, né? Mas se a morte é inevitável, né, Ciro? Não adianta a gente correr no parque da cidade, o Ciro, eu sei que gosta de uma academia lá, o Neilô também está magrinho aí, a nossa irmã Diana, mas não adianta não que o corpo de toureiro espanhol lá, fininho, vai embora, né? E me parece que o nosso companheiro esqueceu desse detalhe que é inevitável, que o desencarne virá, né? O desencarne virá, deixou-se atemorizar que perderia a vida e não existiria mais nada, não teria nada não restaria mais nada. Isso faz me lembrar, que já cansei de falar, o Ciro deve estar enjoado de até eu falar isso aqui mais uma vez, um filósofo grego, né, ele se prende à escola cínica de Diógenes, né, aquele da barrica, né, que ficou muito famoso. Então, estava acontecendo um incêndio lá na Grécia, né, numa cidade lá da Grécia. E todo mundo, né, pegando seus bens, puxando carroça, com cavalo, tudo aquilo, né, levando as suas tralhas, como dizem aí. E tinha uma senhora extremamente, né, esbaforida, carregando as suas coisas, e ela vê num morro perto dela, assim, a cidade queimando, né? Sei lá se era até um vulcão lá, não sei se na Grécia tem vulcão. E ela esbaforida e vê uma pessoa num morro, no alto, assim, assistindo tranquilamente aquele incêndio ali, tranquilo e tal. E ela, reconhecendo aquela criatura, fala o seguinte para ele: olha, rapaz, o que você está fazendo aí? Vai buscar as suas coisas, vai lá, pega o que você tem de mais rico, traga, né? Não fique aí não, isso é uma atitude passiva, né? Diante desse incêndio, dessa catástrofe aqui. Aí o filósofo, desculpe não lembrar o nome dele, ele disse o seguinte: olha, tudo que eu tenho eu carrego comigo, né? Tudo que eu tenho eu carrego comigo. O que prova que realmente esse abrigo interior é realmente o mais seguro, uma fortaleza inexpugnável, né? Há que se perder o corpo, há que se perder os bens, mas a fortaleza, né, que advém
dessa construção interior que você faz, não há, digamos assim, investida que vai tirar você do seu equilíbrio, né? Essa investida que levou Paulo a Roma, e Jesus antes tinha falado para ele, né? Quando ele se salva das tempestades e tal, e ele pergunta, recebendo um convite do comandante lá, olha, fica nessa ilha aqui, que vamos dizer que você se perdeu e tal. Aí ele faz a sua prece lá à noite e Jesus fala com ele, olha, você tem que ir para Roma mesmo, que é lá que você vai morrer. Cara, né? Imagina se falar isso para mim, que eu vou morrer, tenho que ir lá para Taguatinga fazer uma palestra, depois da palestra eu vou desencarnar, eu vou tirar o time de fora. Hoje não posso ir, não. Substitua-me. Mas Paulo, o que ele faz? Paulo vai para Roma e lá que ele parece que ele foi degolado, né? Decapitado, alguma coisa assim. Pois ele tinha a sua fortaleza era interior, né? Jesus era essa grande figura que dava força, dava coragem, fé para ele, essa grande figura, né, do cristianismo. Mas olha, Emmanuel diz o seguinte, prosseguindo, mas sem força, você vai estabelecer esse abrigo íntimo, essa fortaleza interior, mas sem fugir da realidade, enfrentando-a com a ação construtiva, descortinando todas as lições e aproveitá-las, né? É dizer, o homem que passou, por exemplo, as guerras, que passou pela experiência do edifício Joelma, saiu até um filme, né? Incêndio do edifício Joelma, que fez muito sucesso aí. Espíritas, às vezes, numa solenidade aí, ou algum seminário passam. É dizer, ficou para nós uma extraordinária lição, né? Porque o Chico dizia dos que pereceram ali no edifício Joelma, eram criaturas que eram participantes da Inquisição ainda. Olha só. Era da Inquisição, né? Não foi algo assim, um fogo que pegou, né? Aquele drama, naquela tragédia. Quer dizer, foi em 73, 71, mais ou menos. Quantos séculos se passaram desde a Inquisição? A Inquisição, salvo engano, começou lá na Idade Média, em 1300, né? 500 anos depois é que eles vão aceitar que a corrigenda se faça neles. É uma coisa extraordinária, né? E não se pode fugir da realidade das guerras também, que o término da guerra do Vietnã, com os Estados Unidos saindo vencidos, né? E o término também, antes da Segunda Grande Guerra, os homens acordaram, né? Ou pelo menos tentaram fazer esforços para que aquilo não ocorresse mais. Tinha a Liga das Nações, criaram a ONU, né, para que aqueles governos autoritários, ditatoriais, fascistas, não existissem mais com a perspectiva da liberdade e tudo. Então, os homens não fugiram da realidade, né? E até, tecnicamente, houve progressos, né? Na Guerra do Vietnã, na Segunda Grande Guerra, um grande avanço na medicina, né? Principalmente, as cirurgias que se tinha que fazer até, às vezes, sem anestesia, uma coisa terrível, nas partes técnicas, né? De comunicação, a própria computação veio ter um grande impulso aí, né? A tecnologia da informação. Então, não se pode fugir da realidade. Você tem que pegar esses elementos e aprender com eles. O que ele traz como lição para a humanidade que continua? Na Covid, inevitavelmente, nós também teremos que recolher essas lições, né? E Divaldo e outras figuras de proa do movimento de espírita dizem que uma das lições maiores é que nós deveremos aprender a ser fraternos,
exercer a fraternidade. Não tendo alguns sirineus, né, que fazem como, desculpe falar que o Ciro aqui não gosta dessas coisas, que erguem uma casa, que acorre crianças, mas é um convite para a humanidade toda. Não é possível que criaturas de determinados países faleçam, desencarnam, e outros que têm vacina continuem lá e não façam nada para aqueles países que estão perecendo, né? Infelizmente, eu devo dizer isso, na América Latina, Brasil, Argentina e outros aí, porque a maioria é 20%, 10%, e olhe lá, né? E olhe lá. Então, a mensagem, uma delas, né, que vai ocorrer para nós, é essa de nós, que não podemos ser felizes com o nosso irmão infeliz, né? Que já deveríamos ter aprendido há muito tempo. Frisa, portanto, Emmanuel, que o abrigo real de cada um está no íntimo de si mesmo. Não podemos, de forma alguma, fugir dessa realidade. E quem procurar o seu abrigo, a sua fortaleza, num local ou outro, está redondamente enganado, né? Está se enganando a si mesmo, né? Nas montanhas que o dinheiro propicia, ele pode fazer o que quiser, né? Pode ficar ilhado onde for, mas aquilo que ceifou a vida de muitas pessoas, criaturas, há de chegar até ele, né? Está no ar. Emmanuel diz o seguinte, né? Depois ele falar que o abrigo real está no íntimo de nós mesmos, ele nos leva ainda a outros elementos que nos permite solidificar e sedimentar esse abrigo. E aí ele socorre-nos com o Espiritismo, né? Que a certeza de que nós não estamos sós nos campos do universo, né? Ora, se eu me considerasse só, aí realmente uma depressão, um desespero poderia me visitar. Mas no momento, até neste que eu estou falando, e vocês, nós temos entidades ao nosso lado. Onde estiver dois ou mais pessoas em meu nome, eu ali estarei. Mas, independente da frase de Jesus, nós estamos com os amigos espirituais, parentes que estiveram conosco, né? Irmãos, mães, até cachorrinhos, né? Que foram amados, né? Que nós criamos. Se não tiver alguém que nos estenda a mão, um animal até vai se compadecer de nós e balançando o rabinho depois do nosso decesso, estará para nos recepcionar. Não é possível que alguém encarnado não tenha realizado uma obra do bem, né? Do bem. Portanto, olha só, que o indivíduo assaltado pela doença, né? Pelas dificuldades, pelo quadro terrível das guerras, do edifício Joelma, ele sabe que ao seu lado tem essa nuvem de testemunhas que Paulo dizia, mas que não estão observando só meus atos, meus pensamentos. Eles estão ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando em qualquer situação que venhamos a enfrentar. Alice, estou na hora já? Você surgiu aí? Não, você ainda tem alguns minutinhos para finalizar. Tá vendo? Não, eu sou amigo do Ciro, o Ciro vai me defender aí, vai me dar mais uns 30. Tá. Rapaz, esse negócio de ser expositor, de se atrever a ser, rapaz, nós somos apanhados pelo esse tempo, esse relógio é contra nós, viu, Alice? Nós vamos fazer uma campanha, vamos sair à rua para reclamar desse elemento. Mas eu vou só falar, então. A confiança na sobrevivência do espírito além da morte, né? Nós estamos preocupados em viver, mas se o espírito é imortal, aconteça o que me acontecer, volta-me o entusiasmo, né?
volta a minha esperança, confiança. Eu não vivo para o hoje, eu vivo para a eternidade. Eu vou retornar para a minha própria família, não é, Alisson? É a minha família que um dia se despediu chorosa, né? O Carequinha vai lá para aquela terra danada, né? Vai passar para São Paulo, Goiás, Taguatinga, para um piloto. O Carequinha vai voltar, o Valdir vai voltar. E que alegria, né? Quando a gente reconhecer aqueles que nos colocaram no mergulho da existência terrena. A fé na sabedoria da vida. Olha que bonito. A fé na sabedoria da vida, né? Alguém nos colocou nessa vida, não foi para perecermos, para sermos extintos, exterminados. É para que prossigamos, né, no rosário das nossas penas, visando alcançar o laurel que tem vencido todas as provas. E ele diz uma coisa aqui, né, a aceitação do dever de praticar o bem e a dedicação à ordem. Então, esses são materiais mais importantes na construção da cidadela da consciência tranquila. Vocês vejam? Diante da realidade do hoje, olha que nos é oferecido concomitantemente. Para terminar, né, diz Emmanuel, né, não temas a ventania das paixões desencadeadas diante das tempestades de renovação que agitam a terra. Conserva a calma e confia no poder maior, o insuflador da vida, né? Isso não significa inércia, é fazer o melhor, sejam quais forem as circunstâncias. E ele vai terminar agora, efetivamente. Ora e trabalha, espera construindo. O abrigo invulnerável está sempre em nós mesmos, quando aceitamos a responsabilidade de viver com base na justiça e na misericórdia de Deus. É uma página memorável, né? Bendito Chico Xavier, né, que desencarnado há tanto tempo, né? Foi 2002, continua iluminando com a sua psicografia sagrada, né, que permanece a nós até hoje, e que tem reflexos no dia de hoje que nós estamos passando, né? Portanto, meus irmãos queridos, meu respeito, meu agradecimento, não pelo aquilo que eu falei, por ter convivido com vocês aí, né? Ter encontrado o Ciro aí, meu querido Ciro, o Neilô, que eu não conhecia, a nossa Diana, que eu acho que eu já tinha visto lá nas palestras, né? E o Alisson aqui, que eu tinha confundido com o Paulo Roberto, né? Que é um grande companheiro também. Eu espiritualmente estou lá naquele salão que não vi o novo, né? O Ciro antes de eu desencarnar, vai me dar a oportunidade de eu fazer uma modestinha palestrinha lá. Meus irmãos, muita paz, muita luz, que Deus nos ampare e proteja. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Nós gostaríamos, para aqueles que desejarem, que fechem seus olhos e que imaginem a figura meiga e serena do Mestre Jesus. Mestre amigo, gratos estamos pela oportunidade do aprendizado. Tu mesmo dissestes que onde uma ou mais pessoas estivessem falando em seu nome, tu lá estaria. Gostaríamos agora de pedir nesse momento, mestre amigo, por aqueles irmãos que não puderam comparecer a essa reunião, aqueles irmãos que estão hoje passando por dificuldades nos hospitais, nos presídios, nos manicômios. Que todos eles, mestre amigo, possam ser atendidos de acordo com as suas necessidades e de acordo com o seu merecimento. E em nós, mestre amigo, a gratidão por podermos estar juntos hoje, falando um pouco mais sobre o seu Evangelho abençoado. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.